melhor a gente falar de história da iluminação, porque hoje é isso que nós vamos falar. Aliás, eu vou falar um pouquinho do nosso curso extensivo, e olhe, eu estou modificando um pouco, modificando, não, adaptando acho que as solicitações que a gente tem recebido, o módulo prático, para torná-lo um pouco mais voltado para a residência, e as pessoas que quiserem, eu tinha pensado em fazer um hospital de médio porte, né, que tem muita coisa, inclusive áreas que têm a ver com problemática residencial, né? Porém, pareceu-nos melhor atender diretamente a uma reivindicação antiga das pessoas que trabalham principalmente na área de apartamentos, residências, escritórios de diretoria de empresa, coisas que são bem localizadas, assim, né? E que suscitam realmente muita preocupação de parte dos lighting designers, né? Por conta de não ter, assim, uma... O Daniel outro dia me mandou um vídeo, acho que eu comentei com vocês, né? É um vídeo de um rapaz que ele se considera lighting designer, mas ele não tem formação nem na área de interiores, nem na área de iluminação, né? E acho que ele dá cursos ou coisa que eu vá, não sei, eu não conheço ele. Mas realmente, no meio do discurso dele, ele apresentou um trabalho que acho que fez para a Casa Cor, alguma coisa assim. Então, ele estava mostrando o ambiente que ele fez, né? Ou é uma casa, um apartamento, não me lembro direito. Mas no meio da apresentação, razão tem o professor Daniel, que aparecem tantas coisas sem nexo, sem absoluto nexo, que eu digo assim, bom, como existe uma atuação muito forte nessa área residencial, eu acho bom conversarmos sobre a área residencial um pouco mais a fundo e com mais tempo, porque talvez isso atenda mais às expectativas e às necessidades dos alunos, né? A Olávia, que vem conosco desde a primeira vez, o primeiro curso, insistiu bastante nisso e ela é uma profissional muito qualificada na área. Então, eu achei que eu vou fazer uma modificação para ficar melhor. Eu vou desenvolver um projeto completo para mostrar o percurso que eu utilizo, né, todas as considerações, e depois eu vou fazer algumas residências com grupos de alunos, 2 ou 3 pessoas no máximo, melhor 2, de casas que as pessoas queiram ou que estejam fazendo, apartamentos, que sejam trabalhos que tenham algum interesse imediato no trabalho delas, né? E depois, sim, nós podemos fazer pequenas áreas de diretoria de empresas corporativas, né? Mas não o corporativo como um todo, porque o corporativo como um todo é um projeto pesado, mas ele não tem assim tanto interesse no seu lobby de entrada, né? O resto não é muito interessante, mas é mais teórico, né? Técnico. Então, eu estou mudando isso e eu vou fazer a nova programação, que eu acredito que seja de maior interesse para todos. E, além disso, estamos aqui formatando o nosso curso de pós-graduação, porque realmente os percursos oficiais da burocracia brasileira são torturantes, né? Eu já abri empresa, já sofri bastante com isso, mas agora é duro, porque além da empresa tal, tem aquela questão cultural do Ministério da Educação e da Cultura, né? MEC, registro de MEC, etc., nomes. Olha, se eu disser para vocês que é mais fácil você registrar com o nome de instituto, um instituto de beleza ou de línguas, do que um instituto de educação como o nosso, é mais fácil, porque instituto de beleza já é, né? Mas o outro não é. Então, aí tem que ser uma fundação, aí tem que ser outra coisa, enfim. É só um percurso do Brasil, não interessa agora, né? Mas, de qualquer forma, eu sei quanto as pessoas esperam pelos seus certificados, né? Certificados de um curso de pós-graduação efetivo. Então, eu estou procurando alguns parceiros universidades que já têm esse tipo de abertura para a gente fazer isso em parceria e conseguir acelerar as coisas, porque no nível tartaruga que a gente anda, e agora, então, está pior ainda, meu Deus do céu. Está muito difícil, realmente muito difícil.
Está mais fácil conseguir Lei Rouanet se você se associar com um grande artista do que abrir um curso verdadeiro, entendeu? Está mais fácil catar milho aí, não. Milho grande, né? Não é milho qualquer, não. Enfim, então hoje nós vamos começar, veja, no nosso curso extensivo, que é uma parte da pós-graduação. Por que eu estava falando isso? Porque ele é parte da pós-graduação. A gente fez um curso estrutural que era baseado em conceitos que a gente tem que analisar ao longo de qualquer projeto e que tem a avaliação não, a busca de referências nas disciplinas que estão anexas ao nosso trabalho. Ou seja, disciplinas que nos informam detalhadamente como é o ser humano, como ele enxerga, como ele sente, como ele percebe o ambiente, né? Que é aquilo que nós fazemos para ele. Então, o módulo estrutural foi muito mais um trabalho de pesquisar, levantar dados para qualificar o nosso projeto, uma vez que a gente tem que atender a uma gama bastante ampla de necessidades e expectativas do ser humano, né? Tanto psicológicas e emocionais, como físicas, fisiológicas, saúde, né? E outras tantas de origem tecnológica e técnica que nós temos que atender também, em termos da função da visão, e do maior possível aproveitamento da energia, para que a gente não contribua para o desperdício de energia e não conserve, não preserve os recursos naturais. Então, assim, a gente está num período de elaboração de novas coisas, mas o nosso módulo extensivo continua sendo aquele que vai completar essa parte estrutural, que é de concepção, e vai aprofundar vocês naquilo que é a referência do trabalho de terceiros. Quando eu falo das referências que a gente tem que buscar, que eu falo muito à luz da natureza, né? Mas também falo das artes plásticas, né? Da arquitetura, principalmente do trabalho dos nossos colegas, né? Então, colegas conhecidos, com quem nós convivemos, e colegas distantes de outros países e de obras que têm significado. Então, a história, no fundo, eu considero a história uma disciplina importantíssima na nossa vida, talvez porque eu tenha tido uma excelente professora de história, que não só ensinou muito bem a história, mas como também nos ensinou a pensar. E era uma criatura maravilhosa que entrava, quando a gente entrava na aula, a lousa já estava, a lousa, né? Na minha época tinha lousa preta ou lousa verde, foi um avanço, né? Para diminuir o contraste, né? Foi um avanço tecnológico enorme. A lousa verde, que era um pouquinho mais áspera, grudava melhor o giz, né? No colégio em que eu estudei, houve um tempo, bem lá atrás, né? Em que o giz era importado, né? Então ele era mais grossinho, ele tinha a forma de um lápis e ele tinha um papelzinho verde. Na FAU também tinha o giz, assim. Era um giz que vinha uma caixinha linda, parecia uma caixinha de charuto, sabe? De madeira fina, cheirosinha, assim. Então o gesso, imagina, o giz já era um luxo, né? E dona Ana Maria Garzoni, o nome dessa minha professora de história, ela me deu aula nos 4 anos do ginásio, primeira, segunda, terceira, quarta série, que hoje, sei lá, ensino, não é fundamental, é o próximo, né? Ensino básico, alguma coisa assim. E é de 12 aos 15 anos, mais ou menos, né? 12, 13, 14, 15. E ela se chamava Ana Maria Garzoni, e ela tudo fazia introdução, bem modelo pensamento francês, né? Introduzir o assunto, desenvolver o assunto e concluir, né? Então, você enuncia o que você vai apresentar e, no final, você amarra o assunto dizendo, tá vendo? Como eu disse no começo, a minha demonstração aqui foi assim, 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 e por isso, a partir daqui, nós vamos estudar uma outra coisa que é consequência dessa que nós vimos hoje e tal. E as aulas dela eram maravilhosas. Ela não dava livro, ela só fazia esse quadro sinótico. Então, nessa época, olha só que interessante, não havia telefone celular para a gente copiar o que estava escrito, né? Então, a gente copiava, ou então escrevia tópicos do que ela falou, e tinha que prestar muita atenção, porque não tinha esse material escrito. De vez em quando, ela mandava compilar numa coisa chamada mimeógrafo, que era uma coisa horrorosa que você batia na máquina, depois ia num papelzinho roxo, né? E depois fazia uma mágica, que aquele papelzinho roxo copiava aquelas letras num papel em branco, né? Mas era horrível, porque isso se perdia rapidamente.
Então, era, como eu digo, quem não quer estudar hoje em dia não estuda porque não tem vontade, mesmo, porque é preguiçoso, porque é amante da burrice, né? Mas hoje em dia o conhecimento é extensível a qualquer um, né? É uma maravilha, todos os recursos que a gente tem hoje. E então ela dava aula e você ficava os 50 minutos da aula preso ao que ela falava. Primeiro, porque você entendia tudo. Segundo, porque ela respondia tudo que você perguntava com muita prontidão. E terceiro, porque os assuntos que ela trazia eram trazidos de maneira muito lúcida, muito lógica. Ela sempre colocava no começo, na aula passada nós vimos isso, então agora nós vamos ver essas consequências daquilo e tal. Então, para mim, história, talvez por isso, tenha um significado importante, mas o mais importante para vocês é vocês se inserirem de como a iluminação é algo que faz parte da memória humana mais primordial, porque nós passamos durante 400, 450 mil anos vivendo na noite, na escuridão da noite, cultivando, vamos dizer assim, a escuridão da noite, né? Nos salvando da escuridão da noite através da luz do fogo. Então, isso é uma coisa importantíssima dentro de nós. E isso tem um reflexo enorme no nosso emocional, e é por isso que, em todos os nossos projetos, a gente tem que considerar quanto a memória humana, quanto o emocional humano está aplicado a esse fato. E as outras coisas que a história pode nos trazer também, como referências, né, de como projetam os nossos colegas, como cada um deles encontra os seus caminhos, partidos, né, de solução daquilo que lhes é apresentado, né? É muito interessante fazer essa análise. A gente tinha aula na faculdade, não sei se tem essa cadeira ainda, além da história da arquitetura, a gente tinha mais chamada teoria da arquitetura. E na teoria da arquitetura, a gente estudava as escolas de arquitetura e olhava trabalho por trabalho, né? Obra por obra do arquiteto tal, né? Philip Johnson, no final, aí a gente até peguei, não naquela época, casos anteriores dele, né? Não pós-moderno, mas assim, a gente dissecava, né? Corbusier, imagine como eu não analisamos todas as obras de Corbusier, né? E isso trouxe uma forma de entender a arquitetura muito através, muito ao longo, muito longe, adiante, da fachada, dos interiores, de um bonito, de um piso de mármore. Isso tudo né? Inclusive com seus amigos, você, seus amigos, sua maneira de viver, né? E aí a gente precisaria enxergar isso, porque há trabalhos de iluminação que se coadunam com essa experimentação do espaço e outros que absolutamente não têm nada a ver. Então, eu vou passar para vocês, nós hoje vamos falar de uma forma geral, desde os primórdios da luz até a luz moderna, né, contemporânea, para abrir caminho para falar dos pioneiros da iluminação e ver como esse povo, que não tinha nada em termos de tecnologia, fez obras-primas, primorosas, de muito boa qualidade, também fizeram coisas que eu pessoalmente não gostei, mas que a gente pode conversar e discutir conceitos e partidos de projeto, exatamente porque esses corajosos pioneiros fizeram tudo que eles fizeram, né? Então, esse estudo de como apareceu o Light Design, como ele foi desenvolvido no início e como cada um dos Light Designers tratou o espaço arquitetônico, tratou a arquitetura bastante qualificada que se produz nos Estados Unidos, na Europa, né? É uma coisa que eu acho que nós temos que ver para preferir o caminho desses autores independentes que souberam usar a sua criatividade, né? Em favor daquele projeto que se coloca cada vez, né? Cada um, e contrariamente àquelas pessoas que vão dar a esse vício que nós temos hoje nos nossos clientes, de usar essa linguagem contemporânea que, no fundo, quer dizer usar aquelas linhazinhas luminosas ou outra coisa qualquer que apareça na moda da hora, né? Então, sempre as pessoas escolherão seus caminhos, né? Não estou dizendo aqui que é proibido usar os outros caminhos, estou dizendo o que eu gosto, o que eu não gosto, e cada um vai descobrir o seu. Mas, então, é para isso que nós vamos fazer as aulas de história, depois nós vamos fazer as aulas de história da arquitetura e da arte, e depois nós vamos falar novamente sobre teoria,
né? O Vicente vai dar um complemento de LEDs, mas já um pouco mais avançado, principalmente naqueles assuntos que eu detesto, como a métrica do IRC e outras coisas assemelhadas, né? E o professor Daniel vai dar uma segunda parte da aula dele, que da luminotécnica descomplicada, para vocês verem que calcular realmente é uma coisa que não exige, de forma alguma, um conhecimento ou uma matemática altamente acurada. Não é, é tudo muito fácil de fazer e é muito importante vocês terem isso como recurso. Depois eu vou mostrar para vocês como é importante ter fazer o uso dos aplicativos, principalmente de imagens, né? Não só de quantificação, também de curvas Isolux ou coisas assemelhadas em termos de quantitativo, mas principalmente de ver a imagem e ajustar a imagem antes que você configure o desenho final do seu projeto, né? E aí vamos ter outras coisas como os efeitos não visíveis da luz, a iluminação para portadores de demência, coisas que exigem um trabalho específico da nossa parte, né? E aí vão começar a aparecer questões ligadas ao nosso cuidado com flora, fauna, etc., e que cada vez mais vão estar frequentemente passando nos projetos. E além disso, nós vamos falar de uma coisa que é muito legal, porque o Fernando Prado fala do design de luminárias, mas faz isso com uma maestria incrível. A aula do Fernando é realmente um prazer assistir. E ele tem uma farta, longa, enorme experiência nisso, né? Fernando Prado, que eu conheço desde molequinho, né? Que era filho de um casal muito amigo meu, e que é um excelente designer, né? Ele se transformou num homem realmente bem-sucedido na sua profissão. E em seguida ele virão as pessoas que deram aula ano passado sobre concepção da forma de produzir, né? De transformar o projeto de um designer como o Fernando na realidade da produção, com a qualidade, com os detalhes de desenho, com os sistemas de manutenção, operação que se deseja para um bom sistema, né? E tudo isso faz parte de um introito, vamos dizer assim, que nós vamos fazer também agora, de umas visitas às fábricas, os fabricantes, 3 tipos de fabricantes, 2 bem parecidos e outro um pouco diferenciado, 2 que trabalham na nossa área fazendo produtos que atendem especificamente a arquitetura mais qualificada, e outros mais voltados para a produção em larga escala, mas buscando uma qualificação tanto da qualidade do faixa luminoso como do próprio design das luminárias, né? Então, existe a produção média e a produção de larga escala, e os produtos são bastante diferentes, os nichos de mercado também são, né? E aí eu queria que vocês aprendessem a ver qual é a complexidade dos processos com que se extrai um produto acabado de iluminação, que não é nada simples. E depois da era LED, eles se tornaram muito mais complexos, né? Mas hoje já os fabricantes já estão assumindo desenvolver os seus próprios módulos, isso é uma conquista, e vocês vão aprender isso também. Se Deus quiser, vai dar tudo, vai ficar redondinho para vocês. No meio da nossa eu não sei se eu vou incluir no módulo extensivo, vou deixar para o módulo prático, me parece melhor o módulo prático. Eu vou fazer aquilo que eu prometi o ano passado, de ensinar claramente como se sai da concepção de um projeto, né? Quero ver o ambiente assim, com tais características, dramático, cênico-dramático, vou pontuar aquela parede, vou pontuar as coisas que vão aparecer na parede, eu vou deixar esse piso aqui bem em terceiro plano, e vou valorizar aquela mesa, aquela estante, etc. Enfim, depois que a gente define isso, como a gente sai disso para a especificação das luminárias? Essa foi uma demanda trazida por muitas pessoas, não saber exatamente como pular de um ponto para o outro. E não é difícil, é uma coisa que tem que ter só um caminhozinho para dizer, agora eu vou olhar a fotometria, portanto, eu tenho que entender o que é uma fotometria, né? E depois eu vou fazer a seleção da luminária dos fabricantes que oferecem alguma coisa assemelhada ao facho que eu quero, e aí eu vou realmente calcular para ver se, e fazer a imagem para ver se aquele facho está atuando a favor ou se eu vi uma coisa na fotometria e, na realidade, na minha aplicação foi outra. Ou se eu tenho que ajustar a distância da parede, a quantidade, etc. Então, nós vamos fazer isso para que fique bem claro para todos
como se sai de um ponto para o outro. Essa é a minha proposta, mas toda vez que eu falo nisso, eu volto a achar que isso é mais para o módulo prático do que para o módulo extensivo, né? Então, nós vamos começar agora com o tema de hoje, que é o módulo extensivo, História da Iluminação e do Light Design.